da Nação, um espaço de debate e reflexão sobre o panorama sociopolítico e económico da Guiné-Bissau. Irei dar agora a palavra ao Ednilson dos Santos no seu minuto inicial. Obrigado, Rita. No meu minuto inicial gostaria de falar sobre a exoneração do Ministro da Administração Interna da Guiné-Bissau. Eu acho que todos têm o conhecimento de qual é que foi a razão da sua exoneração. Agora, aquilo que eu esperava era que o futuro Ministro da Administração Interna que vem exercer essas funções dentro das competências como Ministro da Administração Interna. Aquilo que se passou à vista, que houve um mal-entendido ou uma má interpretação sobre a mobilidade do Sr. Ministro da Administração Interna dentro do território da Guiné-Bissau. Eu acho que o Sr. Presidente da República não gostou muito e pediu logo, com alguma urgência, que o Sr. Primeiro-Ministro, numa reunião, fala-se também que o Sr. Presidente da República pediu a exoneração do Ministro em causa. Aquilo que eu espero é que esse problema não venha abalar o bom funcionamento da governação da Guiné-Bissau. O Primeiro-Ministro já demonstrou que era prerrogativa do Presidente da República e, como é prerrogativa do Presidente da República, o Presidente da República exerceu e bem. Aquilo que eu espero é que venha o próximo Ministro da Administração Interna exercer a função sem qualquer problema nenhum. Era o minuto inicial. Obrigado. Obrigada, Ednilson dos Santos. Irei passar a palavra a Tércio Vieira. Obrigado, Rita. O meu minuto inicial será sobre a detenção de José Sócrates, sobretudo as implicações jurídicas e políticas que isso representa. Desde logo as implicações jurídicas. Como sabemos, quando há prisão preventiva é sinal de que há fortes probabilidade da pessoa vir a ser condenada. Às vezes não acontece, mas normalmente, a maioria dos casos, traduz sempre numa prisão, condenação efetiva. E também a questão das implicações políticas tem a ver com como é que depois isso vai se alastrar, nomeadamente a nível do PS, e também qual será o futuro de José Sócrates como político. Por isso, quando nós vemos estes cenários aqui e também pensarmos desde logo a questões jurídicas, se de facto a justiça funciona ou está a ser imparcial ou se é uma coisa arbitrária em relação a José Sócrates, eu penso que, enfim, qualquer das formas, haverá sempre posições diferentes. Mas, desde logo, temos que sublinhar que, de facto, um colosso aqui foi, enfim, preso, pelo que demonstra a questão do poder, a força de poder judicial em Portugal. E também a questão das implicações políticas, eu penso que isso tudo dependerá depois como é que as coisas vão desenvolver. Mas, na minha ótica, eu julgo que não terá nenhumas consequências, nomeadamente a nível do Partido Socialista. Agora, é claro que Sócrates, o seu futuro político está comprometido. Muito obrigada, Tércio Vieira. Irei passar a palavra então ao Abdullah Balde. Obrigado, Rita. A minha nota vai no sentido de chamar a atenção a questão preocupante da luta contra a VIH-Sida, que comemorou-se no dia 1 de dezembro. Neste momento, a coordenação da luta contra a SIDA na Guiné-Bissau tem dados preocupantes a nível do alastramento do flagelo, nomeadamente no leste do país. Isto é uma situação que eu gostaria aqui de deixar uma nota, preocupação para a nossa governação, para toda a população, porque o melhor remédio é a prevenção. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Rita. Relativamente às declarações do Presidente da República, na minha modesta opinião, julgo que um bocado excessivas e no contexto em que foram proferidas, apesar de ser no momento de tomar a posse do novo Procurador-Geral da República, o Dr. Hermenegildo Freire, eu julgo que, essa é a minha opinião, que o Presidente da República tem que, em certas ocasiões, ser mais recatado nas declarações que faz. É verdade que há uma dose de verdade naquilo que o Presidente da República diz. Mas repare, o Presidente da República é garante do regular funcionamento das instituições. E quando o Presidente da República fala, diz que não se revê no atual sistema judiciário, ele põe em causa esse regular funcionamento das instituições. Este é o meu ponto de vista. Eu juro, sem estar a querer fazer uma interpretação excessiva das declarações do Sr. Presidente da República, eu julgo que é esta a leitura
que um homem médio faria daquilo que a declaração do Presidente da República. Foi uma declaração infeliz, no meu ponto de vista. Agora, vindo aqui para o tema do nosso debate, que é o estado da justiça da Guiné-Bissau, é claro e óbvio que o estado da justiça da Guiné-Bissau é bastante preocupante. Há um índice de impunidade na Guiné-Bissau que é impressionante. Só quem não conhece o país é que não vê isto. Mas isto deve-se a vários fatores. Desde logo ao modo como a justiça é administrada pelos nossos tribunais. Porque, se nós formos ver, na Guiné-Bissau há uma coisa que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse no terceiro fórum sobre justiça criminal, de que na Guiné-Bissau, em vez do princípio ser de investigar, julgar e condenar, é o contrário, é de arquivar ou então amnistiar. Mas é verdade. Ou então deixar o processo prescrever. Eu acompanho, nesta parte, acompanho o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E eu julgo que os remédios para essa situação vão desde logo em questões que são fundamentais, essenciais e centrais na nossa justiça. Uma reforma legislativa das nossas leis, nomeadamente começando pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal, pela legislação comercial, pelo Código de Processo Executivo, que, apesar de eu sei bem que muitas pessoas vão dizer, mas nós aplicamos a legislação que advém da UADA. É verdade, mas há certas zonas, certas matérias que não são cobridas pela legislação comunitária, neste caso. Então, o nosso legislador tem que começar a pensar nisto, porque muita da legislação já vem do tempo colonial. E há certa legislação que foi sendo introduzida ao longo dos tempos, mas que vai ficando obsoleta. Vai ficando, com o tempo, vai ultrapassando o modo de vida. E é essencial haver uma reforma legislativa. Outro aspecto também que eu julgo essencial é em relação aos recursos humanos. Apesar de a Guiné-Bissau ter uma faculdade de Direito e isso tudo, mas nós sabemos, por exemplo, os oficiais de justiça, as pessoas que operam dentro do aparelho judiciário, não estão... Tem um certo déficit, tem que haver uma formação contínua. Eu julgo que, para além desse aspecto também, o aspecto das infraestruturas, construção do Palácio da Justiça, construção de tribunais regionais, pronto. Mais ou menos era isso que eu julgo que este é o caminho que devemos seguir. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Rita E. No que respeita às declarações do Sr. Presidente da República, entendo-as do ponto de vista como cidadão, é uma preocupação que é iminente para toda a sociedade guineense. Isto é, a justiça, tal como nas palavras do Sr. Presidente da República, é uma situação preocupante no sentido de ele não se rever. Mas não se rever na justiça, o que é que ele quererá dizer com isto? Neste momento significa que a própria justiça em si está... ou seja, o Sr. Presidente da República coloca a questão da justiça numa suspensão. E estando em suspensão, será que neste momento eu, como cidadão comum, cidadão normal, posso acreditar na justiça que é aplicada na Guiné-Bissau? Isto é uma questão que eu gostava de colocar aqui e para todos nós refletirmos e também as pessoas que estão a visualizar a nossa gravação para, junto connosco também, poder refletir acerca desta questão. Será que atualmente uma pessoa, um cidadão que comete um crime, que é julgado e é condenado, será que essa justiça é justa para esse cidadão? Se o próprio Presidente da República fala nestes termos da questão da justiça, porque tem que se fazer qualquer coisa. Neste caso, eu entendo, nas palavras do Sr. Presidente da República, essa mensagem que o próprio Presidente da República quis deixar nos agentes judiciários para que efetivamente aplique a justiça aquilo que se aprende nas faculdades, nas escolas de direito, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Reportando-me no que respeita à própria justiça em si, que é objeto do nosso debate, eu coloco por questionar os nossos magistrados, como é que é feita
a formação dos nossos magistrados. Os magistrados que se formam na Faculdade de Direito de Bissau, ou outros que se formam fora da Faculdade de Direito de Bissau, como é que depois, antes de eles começarem a exercer a carreira como magistrado, quer magistratura judicial ou como no Ministério Público, como é que é feita a transição académica para a transição prática? Isto é, se nós queremos ter, de facto, uma justiça atuante, uma justiça que aplique a justiça em nome do povo, é bom que reveja esse sistema. Há muitas lacunas que se colocam quando alguém aprende durante os 5 anos, ou dependendo da faculdade onde se forma, e posteriormente a essa formação não existe aquela transição para estágio e depois para formação prática, para saber minutar peças processuais, para saber, em termos jurídicos, para ter aquela valência que é necessária para poder aplicar a justiça. Porque fazer justiça não é para todos. Justiça tem que se aprender e tem que se viver a justiça. Por isso mesmo que nós temos muitas déficits a nível da aplicação da justiça na Guiné-Bissau e existência de impunidades que, tal como concordo aqui com o meu colega, na altura que ele referiu que efetivamente existe arquivamento ou simplesmente não há julgamento. Muito obrigado. Iremos então passar a palavra a Tércio Vieira. Eu não vou prender propriamente ao discurso do Sr. Presidente da República, porque, na minha ótica, eu não disse nenhuma novidade que qualquer guineense não esteja ciente. De modo que eu vou falar a justiça numa perspectiva geral, objetiva. Eu não vou prender casos concretos, porque senão teria também que remeter a outras situações que até mais preocupantes que saltam-nos à vista. Desde logo, quando falamos de justiça, temos que compreender a palavra. Desde as concessões de Aristóteles, passando por Santo Agostinho, depois Santo Tomás de Aquino, e depois, numa concessão liberal, por John Rawls e outros grandes pensadores, sobretudo pesa aquela ideia de dar a cada um aquilo que merece. Mas também a ideia de justiça está subjacente à autoridade. E o que nós assistimos na Guiné-Bissau são critérios que não funcionam. Mas não funcionam não é porque, de facto, a justiça não funciona. Há outras coisas também que estão ligadas à justiça. Desde logo, quando nós pensamos a questão da democracia. E falamos da democracia, falamos de separação de poderes. E falamos das separações de poderes de cada um atuar na área que lhe compete. Agora, voltando a essa questão de justiça na Guiné-Bissau, há uma confusão. Eu não caio naquela ideia dos magistrados, tipo, tem que fazer leis. Não, o problema não passa ali. Até porque a nossa Constituição, as leis que nós temos, são leis completamente modernas, que podemos até orgulhar do ponto de vista aquilo que estão elencados na lei e na Constituição. Agora, o preocupante do problema é concretizar essas leis em termos práticos. Por isso, tudo o que nós assistimos, desde logo, a questão da corrupção, a questão da impunidade, a questão do tráfico de influências e outras situações preocupantes que tornam a Guiné-Bissau refém. Porque a Guiné-Bissau está na situação que está atualmente, porque a justiça não funciona. Se as pessoas levantam e fazem golpes de Estado e não são imputadas essas responsabilidades, ou desviam fundos públicos e fazem tudo aquilo que bem lhes entendem e não lhes acontece nada, como é que nós podemos pautar por uma boa justiça? Até os magistrados que aplicam a justiça na Guiné-Bissau, eles não têm proteção, não têm. Há pessoas que são intocáveis, que nunca se pode criar um processo. Eu estou a falar isso não só por aquilo que vem na comunicação social, mas também por falar de pessoas que normalmente passam por este dilema, etc, etc. Por isso eu acho que a questão aqui, mais o essencial, é juízo da consciência democrática. E isso passa desde logo a respeitar os poderes instalados e, sobretudo, criar condições para garantir a efetividade, a separação. Isto que eu falava aqui em Portugal é impensável na Guiné-Bissau. Um grande líder é apanhado assim para estar coisa. Alguém mandava ordem para libertá-lo automaticamente. Os militares são intocáveis. E esse cenário não pode continuar. E para isso nós triunfarmos e termos uma Guiné-Bissau bem-sucedida, acho que nós temos que respeitar o conceito da democracia e, sobretudo, dar poderes aos magistrados para eles poderem exercer corretamente a justiça. Obrigada, Tércio Vieira. Iremos então passar a palavra a Ednilson dos Santos.
Obrigado, Rita. Relativamente à intervenção do Sr. Presidente da República, aquilo que eu tenho para dizer é tão simples quanto isso. Eu acho que, como o Tércio disse, eu concordo, o princípio básico é o princípio de separação de poder, o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo. Acho que a intervenção do Presidente da República, eu percebo porque aquilo, a ideia que infelizmente o estado da justiça na Guiné-Bissau é que as coisas não funcionam. Estamos a falar o Presidente da República nessa intervenção falou dos casos pendentes da morte, do assassinato do antigo Presidente da República, do chefe de Estado-Maior, do falecido também Baciro Dabó e Hélder Porença. Até então não se viu nada relativamente a este processo. O Presidente da República falou isto para uma pessoa que está atento a assistir todo esse percurso à volta da justiça da Guiné-Bissau. Qual é que a ideia que a pessoa pode vir daí? É que não está a funcionar, não funciona. Mas eu não queria ficar só por aí que não está a funcionar. Eu acho que para a justiça funcionar, como o Madu disse, e bem, inicialmente, há que fazer umas reformas, não só reformas legislativas, mas a reforma em termos administrativos. Reforma em termos de administração da justiça. E quando eu falo da reforma da administração da justiça, é saber também em que condições que os servidores da justiça vão servir a justiça. Vão operar em nome da justiça. Porque nós, quando estamos a falar da justiça na Guiné, é inconcebível saber bem que o juiz, okay, só tem o nome do juiz. Não tem as regalias do juiz. Não tem a proteção como juiz. Não tem o princípio basilar que um juiz tem que ter, que é o princípio da independência, de decidir consoante o seu juízo e a sua consciência. E com a lei. Não tem. Porque, tendo em conta a conjuntura, não só política, mas a conjuntura, não o permite exercer esse poder, que é um poder soberano e um poder independente. O Amru também falou numa coisa que eu acho que é interessante. Nós estamos aqui a falar da reforma. Hoje em dia todas as pessoas estão a falar do Palácio da Justiça. E quando se fala do Palácio da Justiça, pensa-se que o Palácio da Justiça vem, em parte, resolver o problema da justiça na Guiné. Problema em termos administrativos ou problema dos tribunais. O Palácio da Justiça não vem resolver esse problema. No Palácio da Justiça só vão estar no Palácio da Justiça os tribunais superiores. Os tribunais da comarca, da primeira instância, não estão no Palácio da Justiça. E esse problema vamos continuar a ter. Os regionais também. Não vão estar. Esse problema vamos continuar a ter. Como é que nós podemos atrair ou chamar os investidores para investir na Guiné? Com essa fragilidade da justiça. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada. Rita, permita-me só uma breve nota só. Muito simples. A ideia tipo de reformular, nós temos que parar e pensar por formação. A Guiné-Bissau, neste momento, a Faculdade de Direito de Bissau forma grandes juristas. E não só Portugal, que a Faculdade de Direito de Lisboa também forma grandes juristas que nós temos aqui que vão. O problema não é de reforma legislativa. O problema está mais a ver a mentalidade das pessoas, o sistema que está viciado. E este sistema tem que ser mudado para proporcionar a questão de efetibilidade da justiça. O que interessa fazer a reforma, até porque a nossa Constituição e as leis que nós temos são leis modernas, não há aqui nada. E as pessoas que nós temos são pessoas competentes. O problema é do sistema que está viciado, que precisa ser reformulado. O sistema, a mentalidade, a democracia, a independência do... Eu estive a ouvir a entrevista do senhor... Presidente do Supremo Tribunal da Justiça. O que o senhor disse é que, infelizmente, na Guiné, nós temos casos. Nós, quando estamos a falar da justiça, que é o poder soberano, nós temos que ter condições para o exercer. Na Guiné, há tribunais que estão a funcionar na casa das pessoas privadas. Ora, está, e quando isto está a funcionar, nós não temos autoritas, tu sabes bem qual que quer dizer que é autorita, não temos autoridade de exigir a justiça. Uma pessoa. E nós temos casos dos tribunais que estão fechados porque as rendas não são pagas. Okay? E quando nós estamos a falar de exercício da justiça nessas condições, é que nós estamos a tirar o mínimo da justiça. E aí nós não podemos exigir. As reformas, também é preciso fazer reformas nesse sentido. Mas isso é um sistema, que eu estou a dizer, não é propriamente das quando leis. eu falo da reforma, a reforma administrativa é nesse sentido. Quando eu falo da reforma, não temos que atacar só os magistrados. Okay? Eu creio que neste ponto, acho que também é uma mais-valia todos os vossos pontos de vista, não é? É no sentido de poder melhorar a justiça. Eu penso que na concepção do Tércio Vieira e também do Ednilson dos Santos são formas de ver, são pirâmides de ver, mas são pirâmides também que podem juntar-se no sentido de poder melhorar a justiça. Não é mais sistema. O sistema está viciado.
aquilo que eu gostaria de reforçar aqui, por exemplo, em Portugal, quando os juízes formam-se no SES. E na Guiné-Bissau, nem todos os juízes se formam como no SES, saem preparados para poder exercer o tal autoritário. Mas há casos, Existem poucos. Há casos de juízes que foram para Senegal, formaram em Senegal e neste momento na Guiné há escolas. Na Guiné-Bissau há hoje Centro de Estudos Judiciais. Ponto número 1. Ponto número 2. Os juízes, desde meados de 95, 96, já não há juízes que não sejam... que ninguém entra para a carreira de magistratura judicial sem ter formação de direito. Ninguém entra para a magistratura judicial sem ter formação de SES. Aliás, o nosso Estado tem cooperação judiciária com Portugal neste domínio. Os nossos magistrados... Foi suspenso, mas hoje saiu a notícia que vai começar... O meu caro Jaló, eu estou a falar de conhecimento de causa. Eu tenho colegas que terminaram a licenciatura e neste momento são juízes sem ter passado pelo SES. Aquilo que me estás a dizer é, se calhar formalmente o conhecimento tu tens, mas eu tenho conhecimento prático, que eu não posso citar nomes de pessoas para pôr em causa o nome dessas pessoas. É só mas nesse sentido. Existem outros casos que essas pessoas conseguiram fazer o SES, mas eu conheço outras pessoas que não entraram para o SES e neste momento exercem o poder soberano de juiz na Guiné-Bissau. Isso é gravíssimo. Existe. Por isso é que eu estou a dizer que o problema está no juízo e também está nas infraestruturas. No sistema, acontece é o sistema, mas os juízes não têm proteção, não têm independência, não são bem pagos também e são corrompidos, são um conjunto de coisas, mas sobretudo não são as leis. Eu acho que o problema é o sistema. E o sistema é a democracia que não funciona. E se não funciona a democracia, não vamos esperar ter uma justiça efetiva. Sim, mas, é uma justiça parcial, uma justiça eu que não concordo tem, com a democracia, a nossa democracia tem defeitos, mas obviamente isto não nos inibe e nem nos deve inibir de discutir questões, aspectos essenciais ou sectoriais, como estamos a discutir agora. Falar do sistema é falar de tudo. É democracia, mas temos que arranjar soluções para cada um dos eixos dentro do sistema. E em relação à justiça, tirando o sistema não funcionar, temos que ver elementos em concreto dentro dos subsistemas